Eles saíram de linha e fazem falta no mercado até hoje. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre carros que saíram de linha e que fazem falta no mercado, e essa falta está sendo sentida de forma bem amarga atualmente aqui no Brasil. Para começar, sem delongas, eu já vou falar do primeiro, que eu acho que é um dos carros mais emblemáticos do nosso mercado, né? Fiat Mille Fire, e terminou a sua vida de forma bem gloriosa com o motor Fire, com a precisão que esse motor tinha em agradar o seu público, de baixo custo, baixa complexidade, construção robusta que dava durabilidade e um consumo de combustível bem adequado para a sua época. Lá no passado ele também utilizou o famoso Fiasa, que é um capítulo à parte. Qual que era a principal característica do Mille Fire, principalmente aí nos seus últimos anos de vida? Era um carro que o seu grande apelo era ter uma construção extremamente simples. Tinha absolutamente nada de conforto ou mordomia, além do mais básico necessário aí para a grande maioria das cidades brasileiras, que era um ar-condicionado. Às vezes, um vidro elétrico aí, mas só nas portas dianteiras. Era mais comum você ver o Mille Fire ou pelado sem nada, sem nenhum tipo de equipamento, ou apenas com ar-condicionado. E estava tudo certo, porque esse era o pacote que agradava o público, que atendia às expectativas e estava no custo adequado para a população, para aquele pessoal que trabalha com carro, para aquele estudante universitário aí que não tem muito o que poder gastar com carro mensalmente. E aí você tinha um carro leve, abaixo dos 1000 quilos, com uma motorização enxuta, com excelente relação de peso e potência. O Mille Fire é conhecido por andar muito, né? Tem até a brincadeira do Uno equipado com a escada de teto, né? O pessoal aí das operadoras que trabalham usando esses carros, e um baixíssimo nível de combustível, principalmente quando você lembra aí da época da concepção desse motor, que é bem antiga, diga-se de passagem. Então esse carro veio com essa receita simples, e é aquele famoso menos é mais. Quando você tem menos tecnologia embarcada, menos complexidade mecânica, menos eletrônica, você tem mais, né? Você consegue ter menos custo de fabricação, consegue repassar isso de certa forma para o consumidor final. Muito embora a Fiat no final já estava aproveitando um pouquinho mais a boa fama do seu carro, com preços já menos convidativos. Eu lembro que teve uma época que eu fui dar uma olhadinha nesses carros, ainda existia o Mille Fire, ainda existia o Palio, e estava compensando mais investir no Palio Fire, que tem ali a mesma mecânica, porém uma carroceriazinha mais moderna e tal, né, do que no próprio Mille Fire. Mas não se engane não, porque tinha gente tão apaixonada desse carro que pode ter certeza que não pensava duas vezes antes de escolher o Mille no lugar do Palio. Mas apesar de toda essa glória e essa fama que o Mille conquistou no seu público, isso não foi suficiente para fazer com que ele fosse sobreviver ao tempo, né? O seu projeto foi realmente perdendo força ao longo dos anos para mercado, por mais que tivessem ali seu público entusiasta, e foi se tornando cada vez mais inviável. Quanto mais fica antigo um projeto dentro de uma montadora, mais vai ficando inviável você investir nele, porque chega a um ponto que fica mais fácil, mais viável criar um projeto novo do zero, com outra tecnologia, do que ficar ali tentando adaptar ou requentar aquela tecnologia antiga. Então tudo vai esbarrando em uma série de questões no mercado, normatizações, e aí chegou 2014, que foi um ano, né, implacável, foi um ano bem cruel aí para os carros populares, onde o Fiat Mille Fire não tinha mais como sobreviver às exigências que passaram a vigorar, como a obrigatoriedade de airbags e ABS, assim como também outros carros que acabaram sendo descontinuados no nosso mercado. Aí você me pergunta, isso abalou o mercado de usados do Fiat Mille Fire? Isso fez com que ele perdesse o interesse do público? Muito pelo contrário. Esse é aquele tipo de carro que, quando sai de linha, quem tem começa a lidar com o fato de ter uma relíquia, né? Praticamente um achado. E quanto mais o tempo passa, mais vai se tornando glorioso o fato de você achar um carro desse em bom estado de conservação. É aquele carro que quem tem muitas vezes nem quer se desfazer dele. Às vezes compra outro carro melhor, mais equipado, um carro mais confortável, e mantém o Millezinho ali para lida do dia a dia, para correria, porque é um carro realmente muito eficiente, é para o batidão mesmo, né? E é para a realidade de boa parte da população brasileira. O segundo carro que eu penso que fez falta, e esse segundo lugar eu vou dividir entre dois carros, porque eles são muito parecidos no seu conceito, com uma pequena mudança aí em relação à carroceria. Um era um sedã compacto e outro um hatch compacto. Estou falando do Celta e do Classic, dois carros que realmente conquistaram a confiança, a preferência do trabalhador brasileiro, daquela pessoa que precisa do carro sem complicação, baixo custo de manter.
É basicamente uma estratégia muito parecida com o que a gente via no Mille Fire. E o Celta, ele tem uma peculiaridade que ele vem lá do Corsa, ou seja, uma plataforma Opel, né? O Corsa que veio com um projeto europeu para o Brasil. Por mais que seja um carro, né, que foi popular, ele tinha uma construção mais bem feita, ele tem uma construção mais robusta. Em nível de plataforma, já que o Celta herdou essa antiga base lá de 1994, ele manteve essa vantagem no mercado. Coisa que, claro, quase ninguém tomou conhecimento, mas que na prática o consumidor acabou desfrutando dessas vantagens. Ainda tem o fato da Chevrolet ter investido no seu visual. Eu lembro que quando lançou o primeiro Celta, lá por volta de 2001, 2002, foi um carro que me chamou a atenção. Eu achei um carro bonito, né? Para a época foi um carro, um compacto bonito, um design interessante, um carro pequenininho. E para ser bem sincero, até me passou a impressão na época de ser um carro superior de categoria, depois que eu vim entender exatamente do que se tratava a sua proposta de concepção. Então quando ele lançou para realmente abraçar aquele público, principalmente aquele público mais jovem, aquele pessoal que vai ter o primeiro carro, universitário, ou então, enfim, grande público de consumo de carro popular, que passasse confiabilidade de um certo ponto e fosse fácil de você manter. E uma das grandes famas do Celta é exatamente o fato dele não costumar ser problemático, não costumar dar BO mecânico, ter aqueles problemas graves, crônicos que alguns carros têm, e a fama de não ser aquele carro frequentador demais de oficina, né? Só o básico, a manutenção normal. Agora, para todos os carros vale aquela regra, né, pessoal? A gente sabe que a gente está falando de um mercado aí de carros populares, onde muitas vezes a manutenção acaba sendo negligenciada e aí não tem carro que sobreviva. Então, quando você às vezes vê um Celta ou até mesmo um Mille Fire problemático, normalmente isso é fruto de manutenção acumulada, negligenciada, e qualquer carro vai chorar com isso, vai sofrer com isso. Características do Celta que inclusive lembram as do Mille Fire, né? Motorização 1.0, VHC, excelente peso e potência, baixo consumo de combustível. Olha, aquele 1.0, pensa no 1.0 para andar bem dentro dos moldes que se tinham na época de 1.0, 4 cilindros, com a baixa cavalaria, mas andava bem. E o mesmo que eu falei se aplica ao Classic. Eu lembro que quando eu tinha um Fiesta Rocan 1.6, o carro estava novo, tinha tirado carro zero há pouco tempo, estava numa estrada, e eu lembro de não ter conseguido alcançar um Classiczinho 1.0 VHC, e eu pisava com tudo no acelerador do Fiesta Rocan 1.6 e não conseguia chegar naquele carro. Não me pergunte por quê. Anda muito. Quando você tira o pé, ele vai te entregar um consumo bacana, muito bom, acima da média para sua época. Mas está aí um outro carro que foi sacrificado pelo mesmo motivo do Mille Fire, né? Foi deixando de ser viável. O projeto já era muito antigo também, muito embora tivesse esse visual mais modernizado que a GM investiu nele, mas era um projeto cansado, antigo, datado, não compensava mais investimento, os custos já estavam pouco convidativos no final. E claro, o tiro de misericórdia que foi a legislação de 2014, colocando alguns itens a mais. E pasmem, uma diferença aqui é que tanto o Celta quanto o Classic chegaram sim a se enquadrar e equiparam alguns de seus carros com airbag e ABS, mas foi apenas uma breve solução que não perdurou e o carro logo foi descontinuado. Então também mais um carro aí para aquela categoria dos famosos fora de linha, que são altamente cobiçados, procurados e respeitados no mercado a que se aplica. Passou aqui agora um Classic. Essa mesma linha de pensamento de inviabilização do carro, onde ele passa a não ser mais uma opção rentável para a montadora. Você vai encontrar o Gol, o Palio. Claro que vai ter aí peculiaridades diferentes para cada um desses carros, cada um teve uma história diferente, mas a matriz, assim, o princípio de descontinuação foi basicamente o mesmo. O Gol sobreviveu até agora, né, praticamente, aí recentemente. A gente fez até uma live no evento de despedida aí do Gol, mostrei o Last Edition ao vivo, né, tá aqui no canal a live, ficou como um vídeo para quem quiser ver depois, é só ir lá na aba de ao vivo que você vai encontrar. Então foi um carro que também teve seu público, seu sucesso, resistiu bem mais do que o Celta, do que o Mille, veio até agora, mas chegou ao seu fim, porque por mais que ele tivesse a tradição que ele teve, o projeto estava datado, estava cansado e já não mais fazia sentido para Volkswagen investir naquele carro. O fato é que o Gol, infelizmente, ultimamente já vinha sendo meio que esquecido
no mercado. Muito embora a Volks dê uma certa melhorada nele para tentar ainda dar uma sobrevida. É um carro bem interessante. Também vai ter o seu público fiel e não vai ser o fato de ter saído de linha que vai transformar esse carro em uma bomba, porque ele fez história e fez uma história bonita. Muita gente questiona a forma que a Volks tirou ele de linha e tal. Isso é um capítulo à parte. Merecia uma versão de despedida mais caprichada pela história que o carro fez no país. Mas, enfim, foram só esses carros que deixaram saudade no nosso mercado? É claro que não. Tem muitos outros modelos aí, em outras categorias inclusive, que deixaram saudade no nosso mercado. Então comenta aí qual que você acha que também merecia destaque, merecia estar aqui no vídeo, porque eu vou colocá-lo nos próximos vídeos para a gente comentar sobre esses carros também. E é isso aí, pessoal. Espero seu comentário e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!